Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Estou aqui mais um dia gravando o episódio número 54 para vocês, dia 28 de janeiro, sexta-feira, sextou do Lado B. Hoje mais um dia sozinho, né? O pessoal anda aí muito no chinelinho. Hoje o Cabal e José Aldo não pôde vir gravar novamente, a gente vai dando sequência aí. Antes de começar a gente falar as redes sociais, aí o contato, né? Twitter, Lado B do Trader, então segue a gente lá, dá uma moral, manda uma mensagem. E-mail, ladob-do-trade@outlook.com. YouTube, o Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Então, quem puder seguir, dá uma moral aí pra gente, a gente vai ficar muito grato. Indo aí para os aniversariantes, né, do meio esportivo, hoje tá meio fraco de aniversariantes. O único aí do dia é o Claudinho, que tá jogando atualmente no Zenit. Saiu do Red Bull Bragantino, né? Tá com seus 25 anos. Um meia aí que pode ir pra Copa, pode não ir, né? Jogou na seleção olímpica. Tô achando que ele não vai. O Tite não tá mexendo muito no time, né? Não tá dando tanta oportunidade aí pra peças novas. Mas vamos ver. Hoje foi um dia de poucos jogos, né? Não teve tantos jogos assim. Sexta-feira tava acostumando ter mais jogos que hoje. Até pela data FIFA que tá tendo, não teve tantos jogos não. Vamos começar falando aí da eliminatória da Copa da América do Sul. Teve o jogo às 6 horas, teve dois jogos, né? 6 horas teve Colômbia e Peru. Ficou 1-0 pro Peru. Um resultado aí bem complicado para a Colômbia, acho que pouca gente esperava, né? Apesar da Colômbia não estar convencendo muito, tá muito abaixo para mim a seleção, até pelos nomes que tem, teria que estar jogando bem mais. Tem um grande atacante aí do europeu, né? O Zapata é um atacante bom, o Muriel, que é reserva dele, também é bom. Outras peças aí também importantes, né? E o time não rende, não tem muita dificuldade de criação. Não consegue fazer muitos gols. É um time que quando ganha com poucos gols aí, é 1-0, não tem muita, consegue criar muito, né, ser tão incisivo. E tem bons jogadores, né, na frente. Tem o Borré, tem o Luiz Dias, né, que talvez é o melhor do time, tá jogando no Porto, deve ir pro Liverpool, parece, o pessoal tá falando. Tem o Sanches aí, que joga na Europa também, no Tottenham, né? Tem o Quadrado, que apesar que já está na idade um pouco mais avançada, também é um jogador que tem experiência na Europa. Então, assim, o time está com muita dificuldade hoje com esse resultado aí, praticamente. Não está fora da Copa, porque é 5 vagas ali, a quinta ainda tem a repescagem. Mas deu uma complicada. E o Peru já pulou aí para quarto colocado, com 20 pontos, né? Abriu 3 pontos da própria Colômbia. Hoje estaria classificando direto, né? O Uruguai que está em quinto. Então faltam 3 rodadas aí. Agora vai começar a ficar melhor ainda de fazer, né? As eliminatórias sul-americanas para mim não é tão bom de fazer. Não gosto muito de jogo de seleção, na verdade. Em eliminatórias, assim. Prefiro a Eurocopa, até que vai, mas não é meu forte, assim. E o jogo, indo pro jogo, né? Eu vi mais o segundo tempo, mas foi praticamente um replay do primeiro. A Colômbia com a bola, o Peru só na defesa. No segundo tempo não conseguiram nem contra-atacar, estava muito defensivo. E a bola passando toda hora na área do Peru. Mas a Colômbia sempre com aquela dificuldade, né? De finalizar em gol para criar melhores chances, né? Tenta chutar muito chuveirinho, tenta chutar muito de fora da área. E terminou com 30 finalizações, né? Um time que finaliza 30 vezes, né? Se for usar o famoso XZ lá, que é o número de chutes e a expectativa de número de chutes para gols, né? Talvez todo mundo tinha entrado aí para a Colômbia marcar, né? Então deu 30 finalizações e não conseguiu fazer o gol. Enquanto isso, o Peru deu 4 no jogo inteiro.
Deu só um no primeiro tempo e 3 no segundo e fez o gol, né? A posse de bola ficou 69% para a Colômbia, 31% pro Peru. E aí você vê que futebol, por isso futebol é mágico assim, né? Porque pelas estatísticas a Colômbia talvez tinha ganho até de mais de 1-0. E quem ganhou foi o Peru. Peru é que não tem uma seleção com grandes nomes, talvez o nome mais conhecido aí seja o Cueva, né? Que foi quem fez o gol, que jogou no São Paulo, jogou também no Santos, né? No Santos ele passou, né? Mas na verdade a assistência foi do Cueva, né? Quem marcou o gol foi o Edson Flores. Isso. Então, a Colômbia estava muito em cima. Eu tentei, na hora que deu odd, entrar num daronquinho ali, esperando a Colômbia fazer um gol. Tava uma pressão muito grande. O Peru não tinha contra-ataque. Eu não gosto de trabalhar back segundo tempo, moeda de match odds, né, moeda cheia, porque se você leva o gol, a correção é muito grande, né? Então você não tem tanta margem para tirar. Se você leva um gol no primeiro tempo, a correção talvez não é tão grande, você consegue tirar ali uma porcentagem razoável, né? No segundo tempo, se você leva esse gol, você dá o azar, ou você erra na leitura, porque futebol é isso, né? Por mais que a Colômbia estava em cima, pode acontecer, igual aconteceu de levar num contra-ataque, numa falha. E então não evita entrar. Posso entrar, mas não é o método que eu tenho validado. Tem que ser um time muito superior aí. Com uma discrepância maior, né? Apesar da Colômbia eu achar melhor no papel, eu não é uma discrepância tão grande. E não rolou o Daronco, eu fechei e deixei pro final do jogo. Aí no final do jogo eu entrei no limite, com moedinha de limite ali a 2,90 e coloquei uma moeda também de limite em cada back, mais por conta da odd do Peru. Ok, o Peru não estava atacando? Não estava. Mas a Colômbia estava indo com tudo para cima. Não estava tendo praticamente ninguém marcando ali para trás. Se perdesse uma bola podia acontecer. E a odd estava 25. E eu achei a odd muito alta, né? Faltava ainda uns 5 minutos fora acréscimos. E eu pus uma moedinha, cada um tentando um jackpot ali, né? Uma alavancagem. E foi o que aconteceu. No contra-ataque, o Peru marcou. Pra mim, o goleiro da Colômbia falhou, o Ospina. E eu peguei essas duas entradas, limite e a moedinha no back Peru, que deu 190%, deu quase duas stakes de match odds. Então foi uma grande entrada, foi muito bom. Superou o match odds que eu peguei lá no Senegal, né? Depois dos dois expulsos lá na Copa Africana. E compensou, não tinha feito quase nenhum jogo durante o dia, né? O dia bem fraco. Acabou dando certo aí, compensou o prazo para uma semana quase. Então foi resultado bem bom. E o jogo é esse daí. Acho que a Colômbia vai sofrer bastante se quiser classificar. O time não está engrenado, não deu liga. E o Peru, para mim, também não está em nada garantido, apesar que já tá em quarto, né? Mas eu acho que o time do Peru não é dos melhores aí. Para mim, tirando o Brasil e a Argentina, talvez o time que está melhor é o Equador. Os outros times estão bem mal. Então vamos ver aí o que vai ser para frente, né? Mas as 3 últimas rodadas aí eu acho que vai ser legal de acompanhar. O outro jogo foi Venezuela e Bolívia. Esse jogo eu dei muita bancada, saiu 5 gols, eu não peguei nenhum. É incrível, né? Pra quem trabalha com over, a pessoa talvez não que tá ouvindo fala assim: "Não, o cara pega gol e sai 5 gols, eu não pega nenhum, né?" Mas isso pode acontecer, muitas vezes você tem odds certas para entrar, momentos certos ali no seu método e os gols saem em outros momentos. Mas esse daqui eu vacilei, porque no primeiro tempo, pra mim deu leitura, né? E que poderia sair um gol ali. Eu não entrei, a Venezuela fez 1-0. Eu tava pensando em entrar no longa exposição, over 3,5. A odd estava 3, eu achei um pouco baixa, fiquei esperando aumentar, mas eu podia ter entrado, porque já o gol salvo com 24 minutos. Até confirmar aqui, mas foi 25 minutos aqui, tá falando. Já tinha uma odd maior, mas
acho que eu vacilei, talvez prestando muita atenção em outro jogo, aí não peguei o primeiro. No segundo gol também eu achei que deu uma leitura, a Bolívia tentou ir para cima, porque ela ainda tem chances de classificação, né? Venezuela não mais. E também vacilei, o 2-0 saiu, não peguei, deu 10 minutos ali pro segundo gol. Achei que dava para ter entrado. E aí eu não quis entrar mais, faltava 10 minutinhos ali fora acréscimo, não quis entrar. E a Bolívia diminuiu. Achei bom, falei, não, a Bolívia diminuir é bom, porque ela ainda vai estar com esperança no segundo tempo ali de, no mínimo, arrancar um empate. No segundo tempo, logo no início, a Bolívia entregou um gol de graça, o zagueiro foi recuar a bola, recuou com pouca força, ficou na dividida para o atacante e o goleiro, e saiu o gol. Mas ainda estava bem aberto o jogo, a Bolívia ainda estava acreditando, e aí, para variar, a arbitragem sul-americana, para mim, errou, porque ela expulsou um jogador, o Leonel Justiniano, da Bolívia. Ele pisou na perna do Otero, que jogou no Corinthians, no Atlético, mas foi sem querer. O Otero caiu, ele vinha andando e pisou. Eu acho que no máximo era um amarelo, e o VAR chamou para variar, né? E não foi igual ontem no... Não foi ontem, na verdade, foi outro jogo. Mas assim, não bancou o VAR. Eu ia dar um exemplo de um árbitro que peitou o VAR e não marcou, mas não era no jogo de ontem, não. E ele acatou a sugestão do VAR, expulsou o jogador da Bolívia e acabou o jogo, né? Porque a Bolívia com a menos, a odd caiu muito. Eu falei, vamos ver se chegar dependendo a odd tiver ainda corrido, mas o gol já saiu 67, aí desisti do jogo, vi ali para pegar. Não tinha mais nada para fazer mesmo, não tinha outro jogo que eu ia fazer. Vi o restante do jogo, a Bolívia só recuada com a menos, né? E com 11 já é difícil, é um time muito ruim. E foi isso. Mas achei que eu falhei, principalmente no primeiro tempo, no primeiro e no segundo gol. Um dos dois dava para ter pego, mas achei que eu vacilei em não ter entrado. O primeiro ali no Daronco, o segundo poderia ter entrado até no limite. Tava com cara também, mas não entrei. Além desses jogos aí hoje, teve alguns jogos aí teve um da Bélgica, eu não fiz. Teve Copa da França, teve Championship, que é um campeonato que eu faço pouco, né? Teve La Liga 2, que é um campeonato que eu até gosto de fazer, tô gostando de fazer. Mas não fiz nenhum desses jogos e que foram de dias, eu tava trabalhando. Não quis mexer. Também não tem como, né? Não é nem questão de querer. Então foi mais esses dois jogos aí que eu fiz hoje. Então vamos falar dos de amanhã, né? Sabadão. Passar aqui pra frente. Amanhã já vai ter bem mais jogos, né? Vai começar cedo aí. Deixa eu pegar aqui os jogos. Bem, não vou pelo horário, vou pelo SofaScore aqui, de acordo com o que ele vai mostrando pra mim. Então, até pra gente pegar as odds aqui, porque alguns jogos ainda não tem odds lá na Betfair. Bem, amanhã vai ter a Copa da África, né? Eu já até falei isso, é um campeonato que eu esperava mais, vamos falar assim, talvez naquela, até por não acompanhar tanto, naquela esperança que o futebol africano é um futebol rápido, sem tanta disciplina tática e tal, que ia ser bom para gols, né? Eu acho que talvez até por isso que eu falo, né? Você tem que ter informações, por mais que você seja trader, ok? Você não precisa fazer uma grande análise dos times antes do jogo. Você vai trabalhar no live, né, ao vivo. Você tem que conhecer talvez o momento, quem está treinando ali. Talvez eu não consiga fazer isso ainda hoje por causa que não trabalho só com trader, né? Eu trabalho com outro tipo de serviço ali, vamos falar assim, tradicional, carteira assinada. Quando eu termino é que eu vou fazer os jogos no final de semana. Então, acaba que não tem talvez tanto, vamos falar, tempo ou ânimo. Você já está um pouco cansado, você não quer fazer esse trabalho, né? Mas é importante você dar uma olhada.
Então tá sendo jogos muito poucos gols, diferenças mínimas, muito decisão de pênaltis, né? Então amanhã começa a fase das quartas de finais. Alguns favoritos aí ficaram para trás, igual Nigéria, Mali, é, Costa do Marfim. Então alguns estão eliminados, né? Primeiro jogo aí vai ser Gâmbia e Camarões. Camarões com a odd muito favorito, de 1,55. Bem, acho que não tem muito, né? Eu sempre, o que eu tô fazendo nessa Copa Africana? Eu tô procurando sempre trabalhar a favor do favorito no primeiro tempo, que desde que ele dê leitura, claro. E no segundo tempo, procurar alguma oportunidade ali de, vamos falar assim, desespero. Time perdendo, tá procurando um empate, alguma coisa assim, né? Ou o time tá empatado, mas o outro time tá em cima tentando, o favorito. Então, esses momentos eu tento ali procurar um gol, né, no segundo tempo, ou até algum back no primeiro tempo. Mas eu não estou diversificando muitos mercados nessa Copa Africana, não. Como eu falei, não, o campeonato está me animando tanto, não estou indo mais no simples, né? O outro jogo é Burkina Faso e Tunísia, né? A Tunísia que eliminou a Nigéria, surpresa, né? Eliminou por 1-0. Jogou mais retrancadinha, mas conseguiu eliminar. Tá com a odd 2,45 contra a odd 3,60 da Burkina Faso. Eu acho que tem um leve favoritismo aí da Tunísia, né? Até por questão de camisa e tal. Mas eu acho um jogo muito ali pra live, até pelo conhecimento das equipes também. Acho que né? No caso, talvez, claro, que tem pessoas que têm muito mais informações, talvez acompanha mais, tem mais dados, mas eu vou pra live aí, não tem nenhuma. Vou buscar algo a favor da Tunísia aí. Eu acho que pela camisa, né? Provavelmente aí pela odd também ela deve ser favorita, com certeza, mas não vejo um favoritismo tão grande, né? Outro jogo que vai ser, deixa eu pegar aqui, do Paulista, né? Vai ter 4 jogos do Paulista. Vou falar aqui do primeiro, Santos e Botafogo. Bem, o Santos, primeira partida, ele ficou em 0-0 com a Inter de Limeira, teve um jogador expulso em certo momento, mas o Santos ele tá remontando, né, o time em alguns setores, igual o Marinho foi pro Flamengo, tá chegando o Ricardo Goulart, tem muitos jogadores jovens ainda, a gente não sabe bem como é que esses jogadores vão evoluir, igual por exemplo a gente tem o Ângelo lá, né, que tem uma grande, vamos falar assim, uma grande expectativa em cima dele. Um moleque tem 16, 17 anos lá. Então, esse tipo de jogador muito novo, de um ano para o outro, se ele tiver que evoluir mesmo, se ele for um grande jogador, a evolução é muito maior que talvez um jogador de 25 para 26. Porque quando você está muito novo, seu corpo se adapta muito mais, sua inteligência no futebol ele é muito mais rápida, né? Vai evoluindo. Então, tem que ver como é que esse time do Santos aí vai se adaptar. Já falei isso daqui. A gente tem que esperar bem questão de escalações, ver esse início de temporada. Os times grandes aí voltaram depois, né? A maioria. Então, questão física, hoje o futebol é muito físico, né? Principalmente no Brasil, que os grandes craques aí estão fora. Então, tem que ficar muito esperto nessa questão para não ir muito na camisa. Então, eu estou esperando sempre uma leitura mais certa, não estou indo muito, vamos falar assim, antecipar mercado, né? O Botafogo, eu fiz esse primeiro jogo do Botafogo, foi contra o Santo André, na casa do Botafogo, foi um jogo muito ruim. Não gostei de nenhum dos dois times, achei que o Botafogo, mesmo jogando em casa, o Santo André estava até propondo mais. Achei que o Botafogo conseguiu dar uma pressãozinha mais no final, que eles abafam assim mesmo de time que tá jogando em casa. Então, assim, vejo o Santos, até pelo primeiro jogo que eu vi do Botafogo, fraco. Vejo o Santos favorito, claro, jogando na Vila, odd 1,60. É uma odd que me agrada, mas vamos esperar aí ver se o Santos engrena, né? Talvez algumas peças novas já entram no time aí. O outro time, talvez é o melhor time de fazer nesse campeonato, que é o Palmeiras, porque ele tá visando aí o Mundial, então o Mundial vai ser daqui a, acho que é começo de fevereiro, ele já tá querendo pôr o time aí nos trilhos.
Até agora ele jogou 2 jogos, 2 boas vitórias, né? O time tá jogando com os titulares. O Abel tá cobrando. Até ele falou no último jogo, ele falou que não queria saber do time tirando o pé com ele. Então quer dizer que ele tá, tá querendo foco total nessas partidas. Acho que os jogadores também viram isso, que tipo assim, vou ter que jogar aqui para mim garantir minha vaga. Então tá legal de assistir os jogos do Palmeiras por essa questão. Estão jogando sério, ganharam de 2-0 do Palmeiras, 3-0 da Ponte Preta. É um time muito forte na bola aérea, então para quem tem método, para quem gosta comprar bola aérea, é um time que tem bons batedores de faltas. O Rafael Veiga bate bem. Também dependendo da falta é bom comprar. Esse time do São Bernardo, eu vi uns pequenos, não sei se eu vi um tempo dele, cheguei a ver o jogo inteiro. É, Bem, acho que é um time que eu até gostei, eu achei com uma qualidade razoável. Ele ganhou de 1-0 do Água Santa fora de casa, gol daquele Paulinho Mocelin, que jogava na Chapecoense, um gol de fora da área. Mas o time cansou. Não sei se foi também início de temporada, o que aconteceu. E sofreu uma certa pressãozinha depois. Mas claro que quanto o Palmeiras, mesmo se tiver jogado bem, né? O Palmeiras está vindo aí focado, então Palmeiras ir buscar algo a favor do Palmeiras, dependendo até a questão de gols, né? Esse ano o Palmeiras está fazendo mais gols. Os outros 2 jogos a gente não vai entrar tanto, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque são jogos com equipes menores, então a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? Porque talvez um time jogou mal ali a primeira partida, mas já tem novos jogadores, a gente não conhece tanto o elenco, então tem que esperar alguns jogos para você ter uma noção. Os jogos são Ferroviária e Água Santa e Ponte Preta e Inter de Limeira. A Ponte que estava com expectativa alta, claro, dentro das suas capacidades, para algumas contratações de mais nome aí, né? Que fizeram, igual o zagueiro Dedé. Mas ele ficou até no banco contra o Palmeiras, então vamos esperar aí pra gente ver. A gente também vai ter colombiano. Eu não vou comentar jogar jogo aqui, até porque começou o campeonato agora. Faz poucos jogos aí que teve, acho que foi 2 rodadas, isso, 2 rodadas. Até o Jaguares, que é o líder, que é um time intermediário para baixo lá, então essa tabela deve mudar bastante. O que eu vou passar assim, um pouco da minha experiência com o colombiano, porque o colombiano costuma ter mais à noite, principalmente meio de semana, final de semana é mais à noite. Então é um campeonato que ele engana um pouco às vezes. Nem todo jogo ali, todo jogo praticamente tem certo momento que ele te mostra, a maioria dos jogos, que vai sair gols, né? Muitos gols. Mas muitas vezes ele tá apenas se eles não têm uma qualidade muito boa para fazer gols, converter aquele volume em gols, né? Então acho que talvez o pessoal está acostumado a fazer em outros campeonatos da América do Sul, igual chileno, talvez peruano, equatoriano, que sai mais gols. O colombiano, claro, tem jogos também que sai mais gol, não é um campeonato tão under, eu acho. Mas não nem sempre aquele volume ali, ele te mostra, ele se traduz em gols, vamos falar assim, na quantidade que poderia. E também tomar cuidado muito com as defesas, né? Muitas vezes o time que está dominando, principalmente se for um time de camisa menor em relação ao outro, tá dominando, leva gol, né? Defesas muitas vezes falham, tal, então tomar cuidado. Mas sempre tem bons jogos aí, são times muito, muito fortes, né? Fisicamente. É um campeonato que eu sugiro, quem gostar de acompanhar aí jogos à noite, que não puder fazer tantos jogos de dia, eu acho que compensa sim dar uma olhadinha. Outro jogo que vai ser Young Boys e Lugano. É um jogo do suíço, né? Tem que falar do campeonato suíço, talvez alguém não faz muito suíço, não sabe. O Young Boys, acho que é o maior time aí nos últimos anos da Suíça. O campeonato suíço, principalmente com os grandes, costuma sair muitos gols, né? Dos times principais lá. Então, sempre que quem gosta de gols costuma fazer esse campeonato. O Young Boys joga em casa, tá com a odd de 1,40. Tá com 32 pontos no campeonato. E o Lugano tá em quarto com 30. São só 10 times. Então não é um jogo tão fácil. A odd tá um pouco baixa, né? 1,40. Mas o Young Boys costuma dar padrão
É um time também que costuma fazer muito gols no segundo tempo. Então quem quiser ficar de olho aí, eu acho que pode ser um bom back. E o outro jogo é Zurique e Servette. O Zurique vem liderando o campeonato. A odd dele tá 2. Eu tô achando a odd muito alta. Não sei se tem questão de alguns jogadores. Vamos olhar a formação amanhã. Mas é um time que tá vindo dando bastante padrão. Ganhou dos principais times aí desse ano. O Basel, o Young Boys. O Sangalen não vem tão bem, que é um outro time grande. Tá mais embaixo, né? Brigando para não cair, por incrível que pareça. Mas é um time que tá muito bem, né, no campeonato. A odd 2, a gente tem que olhar aí para ver se tem algum problema de venda de jogador, ou alguma contusão, Covid, mas tá odd boa, tá 2 a 3,50. Talvez até um jogo melhor para olhar do que o do Young Boys. Bem, vai ter também o Campeonato Carioca. Vamos falar dos dois principais jogos aí. São 3 jogos, vamos falar dos dois que vai envolver times maiores, né? Vai ter Volta Redonda e Flamengo. Bem, Volta Redonda costuma ser, entre aspas, a quarta força aí do Rio atualmente, que talvez rouba alguma vaga ali nas semifinais. Estreou contra o Vasco, perdeu de 4-2. O Vasco, um time que todo mundo não estava botando muita fé, até os vascaínos estavam com um pouco de receio dessa estreia. Mas eu achei o time muito espaçado, dando muito espaço na defesa. E o Flamengo com os reservas, né? Na verdade, nem é os reservas, é o sub-20. O Flamengo ganhou de. Acho que foi 2-1, né? Da Portuguesa. É isso mesmo, 2-1 da Portuguesa. O Flamengo tá com a odd de 1,75. Então, assim, primeira rodada dos dois times, né? Não tem muita informação. Acho que o time do Flamengo também vai evoluir essa garotada aí. 2, 3 jogos vão cada vez jogar melhor, porque vão ganhando confiança. E o Volta Redonda a gente tem que esperar um pouco mesmo. Será que o Volta Redonda é aquilo contra o Vasco? Talvez o time achou, o Vasco tá muito ruim, vamos partir para cima. Pode ter dado entrou muito tranquilo, né? Então vamos esperar esse jogo aí, é na casa do Volta Redonda. Mas não tem muita diferença, né, no Rio de Janeiro contra os grandes aí. Todo time grande de fora joga em casa praticamente. Outro jogo é Vasco da Gama e Boa Vista. Boa Vista que empatou com o Botafogo em 1-1. Foi um jogo muito ruim. Até fiz o jogo, não peguei nada, acho que eu nem cliquei. Foi um jogo muito fraco. E o Vasco surpreendeu, igual eu falei, né? O Vasco tá com a odd de 1,45. Achei essa odd. Eu ainda não estou muito confiante no time do Vasco. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ter uma certa noção dentro do Campeonato Carioca de como é que esse Vasco vai se portar realmente. E esse aí, claro que o Vasco jogando em casa leva um favoritismo, mas essa odd aí me assusta um pouco. 1,45 eu acho muito baixa. Então vamos ver no jogo. Não achei o Boa Vista muito time, nada contra o Botafogo. Achei que o Botafogo jogou mal. Mas vamos ver o jogo aí. Vai ter também dois pelo Gaúcho, os dois grandes que vai jogar. É o Grêmio e o Inter, né? Não tem muito o que falar no Gaúcho aí, se a gente tem que. Igual todo estadual, né? Você tem que procurar algo a favor dos favoritos aí. Não tem muito o que ficar procurando de outra coisa, né? Ou só se surgir alguma oportunidade dentro do jogo. Expulsou do time favorito, alguma coisa assim, se o time estiver muito mal, mas tirando isso, é mais aí buscar algo a favor do Inter, né? O Inter e do Grêmio. O Inter que tá vendendo, parece que o Yuri Alberto, né? 20 milhões de euros o Zenit ofereceu. Acho que foi dólares, na verdade. E parece que estava acertado, mas ele ia no meio do ano. Aí o Zenit aumentou para 25. Parece que ele tá querendo ir agora já no início do ano. Vamos ver. Outro jogo que eu vou comentar do Atlético Mineiro contra Tombense pelo Mineiro. O Atlético que empatou, na verdade, a primeira partida com Vila Nova, fora de casa. 1-1. Empatou no finalzinho. Mas o time do Atlético foi o último time dos grandes a voltar. Praticamente 10 dias, mas nem todos foram com bola de treinamento. É um time que está jogando com base, misturado com algumas reservas.
mas vai jogar em casa. Eu acho que mesmo em casa contra Tombense, né? Tombense que é um time de empresário, vai jogar a série, acho que é a série B esse ano, com certeza que é a série B. Não é um time que costuma tá se, vamos falar assim, consolidando como a quarta força ultimamente no estado, porque sempre tem jogadores ali que eles colocam, os empresários, acho que é o Eduardo Duran, que é o dono do time, coloca alguns jogadores ali para tentar passar para frente depois. Então é um time que não costuma vir tão mal, assim, tão abaixo, igual alguns do interior, né? Até o Daniel Amorim, que era um jogador, um atacante que estava no Vasco, estava emprestado, tá lá. Para nível de Tombense, ele é um bom atacante. Eu acho que talvez pode ser um jogo que fique pau a pau, mas acho que o favoritismo mesmo é do Atlético, não tem muito que. Mesmo que não tem odd ainda. Mas é um jogo que a gente talvez pode conseguir odds melhores. Eu acho que o Atlético não vai ser uma. Se ele for com o mesmo time que jogou o outro, até com o novo técnico também, né? Ou não é o Cuca mais, então vai demorar talvez um pouco para ele colocar isso em prática, no esquema dele e tal. Então é um jogo que a gente procurar alguma coisa aí, você pode procurar algum jackpot no finalzinho, uma odd melhor do Atlético, talvez ele demore um pouco mais para botar um ritmo de jogo ali na partida. Então fica de olho. Tem alguns jogos da Copa Nordeste também. O principal dele vai ser o clássico pernambucano, Sport Recife e Náutico. Eu vi o Náutico contra a Campinense, eu não gostei do time, muito ruim. O Campinense também não é, mas ele jogou em casa, né? Então o Sport está com a odd favorito de 1,91, mas é um clássico. Clássicos eu costumo trabalhar só gols, né? Não, a não ser, claro, leitura e tudo, mas tem que dar um back muito claro. E no Brasil é muito difícil achar jogos assim que tem um back tão claro que você possa entrar, né? Então eu prefiro procurar, principalmente em clássico, procurar gols. Então o jogo, se der, eu vou fazer. Vou procurar separar aqui nos meus favoritos para ver se a gente faz se eu faço esse jogo aí, né? Bem, vamos ver se tem mais algum aqui, mas eu acho que era só esses mesmos. Exatamente. Acho que não tem mais nenhum, não. Que a gente vai fazer aqui. Vou até procurar aqui no outro aplicativo, que da outra vez eu pulei alguns e fiquei sem falar. Ah, tá, vai ter Copa da França. Isso eu não tinha visto ainda. Bem, além desses jogos que a gente já falou aí, vai ter alguns jogos da Copa da França. Vai ter o jogo do Marseille contra o Montpellier. Acho que dos que tá separado, os que vai ter são 4 jogos é o melhor. Bem, o time do São Paulo, a gente tem que ver, claro, o time que vai entrar, é Copa da França, mas creio eu que até pelas condições que está o campeonato da França, né, que o PSG é o virtual campeão nem já, né? Possa entrar com maioria de titulares ou grande parte. Tá nas oitavas de final ainda, né? Mas vamos ver. Mas o Marcelo é um time estilo São Paulo mesmo, né? Ele tem muita posse ali no começo, dá aquela pressão ali de 15, 20 minutos. É um time que pelo volume você acha que vai sair o gol a qualquer momento. Algumas vezes realmente sai, mas é um time que chuta muito, mas chuta meio sem, vamos falar assim, sem trabalhar tanta jogada, chuta muito de fora da área, cruza muito bola na área, então dá um volume muito grande, mas muitas vezes não tem tantas chances claras, né? Um volume, você olha a estatística lá, muitos chutes, mas você vê de onde foi os chutes, não são chutes tão perigosos, né? Mas claro, é um time que tenta ficar com a bola e tal. O grande problema para mim no São Paulo, né, acho que tem muita gente que talvez seja fã dele, mas eu não sou tanto. Eu acho que ele joga muito num esquema muito suicida, né? Ele passa os laterais para a linha da frente quando está atacando, para fazer volume no meio de campo. Só que se o seu time dele, no caso o Marcelo, erra um passe ali no meio de campo enquanto está atacando, esses laterais eles estão bem adiantados. Então, a maioria das vezes os times jogam com pontas hoje em dia, né? E esses pontas ficam nas costas dos laterais. Então, a maioria das vezes é aquele desespero quando perde a bola, zagueiro correndo atrás de ponta, que é muito mais rápido, né?
Então, assim, é um time perigoso você ficar back neles, né? Nem sempre é tranquilo. Porque qualquer momento pode levar um desses contra-ataques. Então eu acho que é um time que aposta muito alto, né? Não tem uma segurança. Acho que assim, é legal você ter um jogo ofensivo, mas você tem que ter uma salvaguarda. Você não pode ir all-in, né? Igual no trailer. Você não pode ficar dando all-in toda hora que uma hora dá errado. E outra coisa também, eu percebo que o time dele, por jogar tanta intensidade, com as linhas tão altas e ficar tendo que correr muitas vezes atrás, porque toda hora é lançamento nas costas, chega um certo momento ali do segundo tempo, 20, 25 minutos, o time cansa muito. Porque é muita movimentação, né? Principalmente a parte de laterais, volantes ali, tem que ficar correndo muito para trás quando perde a bola. Contra pontas rápidos, né? Então, final de jogo também costuma ser perigoso. Então, acho que assim, é minha impressão, né? Talvez muita gente acha que não, mas para mim é um jogo um pouco suicida, vamos falar assim. É, até pela peculiaridade do time do Marseille, que está entre os melhores ali no papel da França, né? Pô, claro que pode vir a dar certo também muitas vezes, mas tem esses pontos de atenção. O outro jogo que vai ter pela Copa da Liga de Portugal, Benfica Sport, né? Um clássico aí. Se eu até olhar, é a final na verdade. O Benfica eliminou o Boa Vista 2-1, eu até fiz esse jogo. E o Sporting eliminou o Santa Clara também, mesmo placar, 2-1. É a final. Bem, eu já falei aqui, a gente já falou, até o Cabal quando faz comigo, fala, eu não gosto tanto do Campeonato Português, porque os favoritos sempre estão com as odds muito dos três favoritos, né? Benfica, Sporting e Porto, que costumam ser os times que disputam o campeonato. Estão com odds muito baixas, né? Começa com odds muito baixas, tanto de over quanto de match odds, que são os mercados que eu faço. Então, muitas vezes você começa a ver o jogo, sai o gol rápido, o jogo já morre ali, porque as odds despencam, e aí você não consegue pegar mais nada praticamente, que demora muito para essa odd melhorar. Mesmo não saindo gol, né? Mas em relação, agora dois times, vamos falar assim, grandes, né, de camisa, disputando a final. No momento o Sporting é mais time, mas é uma final e é um clássico, né? Então, eu acho que é um jogo para live. A maioria dos jogos está sendo do Sporting, Benfica, principalmente do Sporting. Entre os dois também está sendo para gols. Então, eu acho que a gente pode ir com expectativa de gols. Lembrando que é uma final, dependendo aí, pode ser um jogo um pouco mais marrado. Mas eu vou com essa expectativa. Se vai converter ou não, aí a gente tem que esperar a bola rolar, né? A leitura aí de jogo. Mas aí no caso é isso aí. Acho que agora acabou mesmo. Eu até passei aqui de novo para dar uma olhadinha. Não tem mais nenhum que eu, né, deva fazer. Tem outros campeonatos aí. Ou que eu vou comentar, né? Tem muitos campeonatos aí que talvez eu faça algum outro jogo, mas talvez me falta mais conhecimento das equipes, né? Tem lá Liga 2, tem escocês, dependendo do horário a gente faz também. Mas não vou comentar aqui porque falta de conhecimento assim mais profundo dos times, né? Tô dando mais uma olhadinha aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo. Acho que não vai ter nenhum outro jogo para falar. Terminando aqui. São esses. Então é isso, pessoal. Acho que eu passei aí por principais jogos aí que eu deva fazer. Depois a gente volta aí falando o que deu, se foi expectativa, se não foi. Lembrando que a gente faz trader, né? Não é punter. Claro, nunca fiz um punter. Uma hora ou outra você pode, pelas estatísticas do time, faz uma entradinha ali, prevendo alguma coisa. Mas o foco é trader. Então sempre live. Posso esperar, time tal é o favorito. Mas é no live ali que você vai confirmar, né? Você não vai ficar com essa... você já não vai entrar antes, você não vai entrar na camisa. Você tem que esperar a leitura bater. Né? É um sábado que em vista tem poucos jogos, né? Costuma ter bem mais quando assim, normalmente, quando não tem data FIFA, quando tá os campeonatos normais assim tá rodando, bem mais jogos, mas dessa vez tá cheio de poucos, né, em vista. Muitos jogos aí de estadual, né?
igual eu falei, os times estão usando muito, principalmente os maiores, tirando talvez o Palmeiras, um ou outro. Tá usando muito aí para preparar os times, né, para outras competições, avaliar elenco, avaliar jogador de base. Então sempre tomar cuidado. Mas eu acho assim, todo jogo, uma hora ou outra, pode vir uma oportunidade, né? Mesmo se o time do Flamengo tá com o sub-20. Mas se te der padrão, tiver bom o time, bem, né? Aí até melhor, a odd tá mais alta, né? Porque se for o titular do Flamengo lá, a odd vai estar 1,20, 1,10. Então tem esse porém aí. O negócio é leitura. Queria agradecer aí a todos, né, que escutaram o podcast. Desculpa aí os trejeitos, né? O Zé, os Né. Quando a gente faz sozinho é um pouco mais difícil da sequência, né? Porque muitas vezes você não tem o tempo ali de pensar, de procurar alguns jogos, porque você não tem um companheiro para passar por falar, né? Você tem que falar direto. Mas é esse daí. Acho que não ficou tão grande o episódio. Acho que a gente conseguiu falar de bastante jogos. Agradecer a todos que estão escutando aí o podcast, né? A gente está gostando bastante dos números lá. Tá cada dia aumentando mais. Então acho que o pessoal está gostando. E igual eu falei, se tiver qualquer dica, algum quadro, alguma análise, né? A gente, como eu falei, a gente não trabalha só com isso, né? Mas quando der também a gente faz alguma análise de algum método, explica como é que a gente faz, ou alguma dificuldade, igual a gente está aprendendo também ainda. Acho que sempre está aprendendo, mas a gente está longe ainda do nível, vamos falar assim, profissional, né? Então a gente também comete erros, a gente faz entradas que não devia fazer, talvez segura mais que tinha que segurar. Isso ainda vamos falar assim, ainda acontece. Não é um constante, graças a Deus, mas também não é uma coisa que não acontece mais. Ou, vamos falar assim, talvez aconteça até um pouco mais do que devia acontecer ainda, né? Então também questão psicológica é uma questão importante no trader, né? Saber lidar com as perdas aí de um dia para recuperar no outro, dentro do método, né? Então estuda, o pessoal escuta, muito fácil, mas quando você está operando ali, não é tão simples. Então qualquer pergunta que você tiver, sempre pode mandar que a gente agradece. Então um grande abraço, um ótimo sábado para vocês, para quem for fazer trade, para quem não for fazer, né? Quando der, já falei, a gente vai estar fazendo aí a live, mas tem que estar com mais pessoas, né? Não fica só eu lá. Então vamos esperar o pessoal aí, a hora que tiver um tempinho a gente faz sim. E é isso. Falou, pessoal. Até mais. Até o episódio agora, né? O próximo é o 55.